Olá pessoal, estamos de volta trazendo hoje aí o tema imortalidade da alma. Ponto interessante, hein? Tema interessante. Nós até agora já vimos sobre Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. E hoje nós vamos ver sobre imortalidade da alma. Interessante o ponto de hoje, interessante o tema de hoje. Gente, primeira coisa que precisamos entender: espírito é o princípio inteligente do universo. Quando nós lá nas aulas anteriores estudamos sobre o espírito, nós vimos isso, que o espírito é o princípio inteligente do universo. Foi criado como princípio inteligente do universo. Tá claro aqui? Beleza. Aí, no livro dos Espíritos, na questão 23, confirma isso, né? Vamos lá confirmar isso aí? Questão 23 pergunta: que é o espírito? O princípio inteligente do universo. E aí o Kardec ainda pergunta: qual é a natureza íntima do espírito? O espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Olha, nós vamos voltar muito nessa questão aqui, 23. Então guarda ela, anota ela aí no seu caderninho aí de estudo, porque essa questão 23 a gente já veio nela, tá voltando nela de novo e vamos mais para frente ainda falar dessa questão 23 aqui, ok? Então vimos aqui, que o espírito é o princípio inteligente do universo. Beleza. Aí nós vamos lá no livro dos médiuns agora, livro dos médiuns, e nós vamos trazer aí uma coisa muito importante, um ponto muito importante. Na primeira parte do livro dos médiuns, no capítulo 2, item 9, Kardec diz o seguinte: há no homem um princípio inteligente a que se chama alma, ou espírito, independente da matéria e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Olha, isso está no livro dos médiuns, primeira parte, capítulo 2, item 9. Dá uma lida no item 9 todinho que vai falar sobre isso aí que nós estamos conversando aqui. Estamos aqui primeiro dando uma mexida aí na terra para a gente construir o nosso alicerce da imortalidade da alma. Vamos lá? Aí no livro Obras Póstumas, gente, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, o livro dos médiuns, tá? Todo médium deve ler esse livro. Ouso dizer que o médium que não leu esse livro precisa rever seus conceitos. Tá bom? Livro dos médiuns. Depois vem Obras Póstumas. Fantástico esse livro, tá, gente? Muito fantástico. Tem que ler, reler e ler de novo, tá bom? No capítulo Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Você já leu esse capítulo? Profissão de Fé Espírita Raciocinada? Pois é. Nesse vai falar sobre a alma. E lá está escrito assim, no item 4. Há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito, independente da matéria e que lhe dá o senso moral da faculdade de pensar. Olha essa informação, porque doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então nós temos que primeiro raciocinar. Antes disso, vamos pegar aqui Romanos capítulo 12. Vamos ver o que fala aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 vai trazer uma informação para nós muito importante.
Diz o seguinte, Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É como se Paulo falasse assim, pelo amor de Deus, meu amigo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós devemos ter uma fé raciocinada, um culto raciocinado. E é isso o que o Kardec vai trazer para a gente aqui em Obras Póstumas. Ele vai falar assim, se o pensamento fosse uma propriedade da matéria, como alguns afirmam, ver-se-ia a matéria bruta pensar. Você já viu uma pedra pensando? Você já viu uma árvore pensando? Ou, melhor, uma árvore já bateu na sua porta pedindo um copo d'água? Tá. Ora, como jamais se viu a matéria inerte, dotada de faculdades intelectuais, que quando o corpo está morto, ele não pensa mais, é necessário disso concluir que a alma é independente da matéria e que os órgãos não são senão instrumentos com a ajuda dos quais o homem manifesta o seu pensamento. Raciocínio lógico, não é? Tá entendendo aqui? Beleza. Então vamos lá, vamos prosseguir. Acabamos de ler o Obras Póstumas. Olha o que estava escrito aqui, hein? Leia esse livro, vale a pena, leia e estude. Obras Póstumas. E aí depois nós vamos ver o seguinte, uma fala de Francisco Cândido Xavier, onde ele diz que imortalidade é a essência da vida. Frase de Chico Xavier. E aí, Hermínio Miranda fala para nós o seguinte, a história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte. Você acredita em vida após a morte? Vamos entender melhor ainda mais? Porque aqui até agora nós estamos vendo frases, alguns textos, beleza. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Isso está em Reencarnação e Imortalidade, livro, capítulo 4. Allan Kardec, no livro Meticulosa Pesquisa Bibliográfica, diz pra gente também sobre essa imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Bom, tá confuso? Vamos entender duas palavras aqui. A primeira palavra, você sabe o que é eterno? Não? Bom, vamos lá. Eterno. O termo vem do latim. Vou tentar falar latim aqui, hein? Aeternus, em latim, que significa o que dura, permanente, sem fim. Esta é uma contração de uma outra palavra em latim que é aeviternus, que significa de grande idade, que deriva de uma outra palavra em latim, aevum, que quer dizer idade. O significado de eterno, então, é descrito como algo que não tem fim nem começo. Ou seja, é algo que dura para sempre e que parece nunca acabar. Eterno é sinônimo das seguintes palavras: infindável, perene, duradouro, perpétuo e perdurável. Entenderam a palavra eterno aí? Tá claro? Agora precisamos entender uma outra palavra. Imortalidade da alma. Porque nós estamos estudando aqui sobre imortalidade da alma. Pegamos aqui o livro Obras Póstumas, pegamos o livro dos Espíritos para entender um pouquinho, usamos aqui o livro dos Médiuns, mas o que é, na nossa linguagem, no nosso dicionário, a palavra imortalidade da alma? Bom,
O conceito de imortalidade é comum em várias sociedades e culturas. Fisicamente, todos os seres humanos são mortais, porque essa carne, ela perece. No entanto, o espírito do ser humano é imortal, ou seja, o corpo pode morrer, mas a existência do espírito não pode ser eliminada. De acordo com alguns filósofos, como Platão, para acreditar na imortalidade é preciso assumir que a alma existe antes do corpo. A imortalidade, ou vida eterna, corresponde ao conceito de viver como uma forma de vida física ou espiritual durante um período infinito ou inconcebível vasto de tempo. Como a imortalidade é a negação da mortalidade, não morrer ou não ser sujeito à morte tem sido objetivo de fascínio pela humanidade, pelo menos desde o início da história. Mas, quando morremos, qual será o destino do nosso corpo? Você já se perguntou isso? Para onde vai ser o corpo? Vai ser cremado? Vai ser enterrado? Suas cinzas serão lançadas numa floresta, numa lagoa, num rio, no mar? Ótimo! Então, o problema do corpo está resolvido. E o espírito? O que você tem feito, o que eu tenho feito para a continuidade nossa após o corpo ter o seu fim? Qual será o fim? Qual será o objetivo depois da morte? Lembre-se, nós falamos isso na aula passada. Nós não somos esse corpo. Nós somos mais do que o corpo. Nós somos espírito. E vimos isso no livro dos Espíritos. Nós vamos continuar após o desencarne. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 67, vemos uma coisa interessante. Jesus, no Monte Tabor, recebe a visita de Moisés e Elias. Alguns poderiam dizer, é o demônio, mas não é. Porque se fosse um demônio, lá estaria escrito pelo evangelista. Mas não, foi a aparição clara de Moisés e de Elias, comprovando a imortalidade da alma. Tá. Aí, logo em Lucas capítulo 24, versículo 15, Jesus havia ressuscitado e de repente 2 discípulos a caminho de Emaús, conversando, trocando ideias, e lhes aparece Jesus, ou seja, imortalidade da alma. Temos também em João capítulo 6, versículo 47, em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus falando sobre vida eterna. Vamos conferir? Vamos lá. Vamos pegar nossas Bíblias em João capítulo 11, versículo 17. Vamos ver o que está escrito lá? É a fala de Jesus, né? Então vamos entender o que Jesus fala para nós ali. Vou repetir. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Diz o seguinte, 25. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Olha que interessante o que Jesus traz aqui. Que aquele que acredita nele não morre. Olha, lembra lá da fé raciocinada? Vamos raciocinar isso aqui? Beleza. Então,
No Livro dos Espíritos, na questão 83, confirma essa fala de Jesus. 83, vamos lá? Vamos ver se eu acho aqui rapidinho pra gente. Questão 83. Você está abrindo seu livro aí, Livro dos Espíritos. É o livro que eu sempre falo para vocês aqui e é um livro que a gente sempre tem que ter à mão. A pergunta número 83 do Livro dos Espíritos é: os espíritos têm fim? Aí o Kardec complica um pouco a pergunta, mas vocês vão ver a resposta dos espíritos superiores. Kardec pergunta assim, primeiro ele perguntou, os espíritos têm fim? E aí ele fala assim, compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. De onde emanamos? De onde viemos? Deus. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo, a individualidade do espírito. E se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, esse elemento que é formado no espírito. A pergunta é, se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Olha, a pergunta de Kardec é bem interessante, porque esse é o nosso pensamento. Nós pensamos, para nós, no nosso raciocínio, na nossa mente, é difícil conceber uma coisa que tenha um começo e que não tenha um fim. É isso que... Entenderam aqui? Aí os espíritos superiores respondem: existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. E isso não é a razão para que as rejeitais. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos, olha o que os espíritos vão falar, dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer, por enquanto. Olha, bacana. Então o espírito aqui, para o nosso modo de entender, não tem um fim, tá? Aí vemos o Emmanuel, aí vem o Emmanuel. Emmanuel vem nos esclarecer, gente. Ele nos esclarece o seguinte, a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Lembra de pluralidade dos mundos habitados? Lembram? Aqui, Emmanuel confirmando e ainda falando ainda da imortalidade da alma. E aí ele fala, nós viveremos eternamente, através do infinito. E o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por essa razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objetivo é esclarecer a inteligência humana. Isso está no livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 26. Esse é o objetivo. A alma, ela dura, a alma, o espírito, ele perdura para evoluir, para progredir sempre. Então, o progresso não para, ele sempre vai existir. Aí você poderia ter perguntado assim, mas eu não acredito em vida após a morte. Como assim? É possível, sim, porque se a gente acredita num céu, é porque a gente quer estar lá. Se a gente acredita num mundo inferior, é porque vamos estar lá. E a Bíblia, os evangelhos, os apóstolos falam demais sobre isso. Vamos dar uma referência em Lucas, capítulo 8,
versículo 54. Lucas capítulo 8. Vamos lá, pega suas Bíblias aí. Vamos em Lucas. Só para a gente encerrar e deixar esses versículos. Porque se você não acredita em vida após a morte, em imortalidade da alma, aí complicou, né? Porque a Bíblia aqui fala para nós claramente isso. Vamos lá, vou dar 2 versículos. Lucas capítulo 8, versículo 54 e 55. Olha, que isso, gente? Passa despercebido e muitas das vezes não prestamos atenção nesses versículos. Mas diz assim o versículo de Lucas: mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. O espírito voltou. Onde o espírito estava? Tá. Mateus capítulo 28, versículo 7. Vamos lá? Mateus capítulo 28, versículo 7. Isso mesmo, versículo 7. Vamos lá. Tá, abra sua Bíblia aí, hein? Não deixa de abrir a Bíblia, de estudar junto comigo não, tá bom, gente? Mateus, a minha Bíblia agarrou aqui, ó. Mas nós vamos chegar lá. 28, versículo 7. Tá aqui. Diz o seguinte: e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Isso aqui é a confirmação de que o espírito, ele abandona o corpo, mas o espírito continua. Meus irmãos, essa é a confirmação, a clareza da imortalidade da alma. Agradeço a vocês e convido a vocês a participar dos próximos estudos sobre imortalidade da alma. Convido vocês também a lerem principalmente o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 67, sobre a aparição de Moisés e de Elias. Até agora, estudamos Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós falamos sobre imortalidade da alma. Próxima aula, próximo estudo nosso, vida futura. E vocês vão ver que a imortalidade da alma é imprescindível para se entender vida futura. Então, aguardem, se liga aí, estuda de novo, dá uma voltadinha, estuda os outros que a gente já estudou, tá? E vamos prosseguir. O próximo, vida futura. Valeu, gente!